Fala pessoal, aqui quem tá falando é Rafael, tudo bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Mad News. O que a gente vai aprender hoje? Hoje a ideia do tutorial é o cadastro de convênio, né? Convênio, quando eu falo, são os planos, né? Seja ele particular, seja ele um convênio propriamente dito, ok? Ele fica aqui no cadastro de faturamento convênios, também localizado aqui na setinha de guias e convênios, tá no mesmo lugar, ok? Não só atalhos. Quando a gente coloca aqui na tela de convênios, a gente vai poder, ele já abre na lista de pesquisa. E nessa lista de pesquisa aqui, a gente consegue ver todos os convênios já cadastrados. A gente vai dar um novo, né, para cadastrar um novo convênio, e aqui a gente começa a nossa jornada. Aqui em cima, a gente consegue vincular esse convênio à empresa. Ah, Rafael, quando é que eu uso isso aqui? Isso aqui eu vou usar quando a gente tiver um sistema multi-empresa, ou seja, eu tenho mais de uma empresa na minha clínica. E aí, nesse serviço, a gente consegue vincular essa empresa apenas a esse convênio. Então, o que é que acontece? Com a segurança que isso me traz? Se o meu recepcionista tentar lançar esse convênio aqui para a empresa errada, né, por assim dizer, o sistema vai barrar. Ou seja, ele já deixa travado que esse convênio pertence a essa empresa e não permite erros, ok? Nesse caso, se a gente deixar vazio, ele vai deixar a critério do usuário, e se tiver uma só, não tem problema. Então aqui a gente vai dar um nome, né? Vamos criar aqui o nosso convênio teste. Nesse convênio teste, a gente vai simular um convênio particular, tá bom? Então, o tipo dele aqui no cadastro vai ser particular. Eu também vou exemplificar como é que a gente vai fazer um convênio plano de saúde, tá bom? Então, por ser particular, a ANS e o código credenciado se dispensa, né? Não se faz necessário neste campo. O nome padrão é um codinome para esse convênio. A gente pode estar repetindo sem nenhum problema. Okay. E agora, aqui eu posso dizer a quantidade de dias de revisão. Então, se eu quero que o paciente tenha 30 dias de revisão, eu coloco aqui 30, e meu call center vai ficar alertado de que o prazo de revisão é 30 dias. Então, se ele tentar marcar um paciente, né, de um período que antecede os 30 dias, o próprio sistema de marcação vai alertar, fica piscando lá em vermelho, falando que o paciente está em período de revisão. Evita erros de marcar uma consulta subsequente, sendo que ainda está no prazo de revisão. No campo lista, a gente vai aqui vincular os preços do estoque, né? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre o estoque, mas no estoque, cada lista dessa aqui equivale a um preço lá no cadastro do item. Então, se eu digo que é lista 1, ele vai lá no cadastro do item e procura preço 1 dentro lá da tabela de faturamento do item, ok? Portes, se a gente for utilizar os portes de CBHPM, a gente pode estar utilizando aqui as edições, e cada edição dessa já vai vir com um porte vinculado. Nesse caso particular, já vão ser valores fixos, então não vou estar utilizando o porte do CBHPM. Horário especial, se eu quiser que o sistema entenda horários especiais, né? Então, começando a partir de 7 horas da noite até 7 da manhã, entra o horário especial, onde vigora, né, alguns valores diferentes. Então, posso estar alimentando aqui os períodos. Então, começa às 19 e termina às 6h40, 6h59. A gente pode estar configurando isso aqui, ok? Aqui a gente pode estar, aqui é o tipo do convênio, como já disse anteriormente, podemos suspender o convênio, né? Suspender o atendimento brevemente, caso a gente não queira inativar o convênio, né, para faturamento, a gente pode só suspender o atendimento e ele continua aparecendo para o faturamento. Aqui tem alguns campos em vermelho, esses campos aqui são referentes ao CBHPM, a UCO, a Porsche, alguns valores que vão estar influenciando. Então, se eu uso CH, né, eu posso estar aqui colocando quanto de CH no honorário, quanto de CH no exame, quanto de CH na fisioterapia. Eu uso Porsche, qual é o percentual do acréscimo no Porsche de honorário, qual o percentual no acréscimo no Porsche da SDT, qual o valor do filme, qual o valor do UCO. Então eu já posso estar colocando aqui os valores. Se atentar também, né?
se ele tiver o percentualzinho, né, ele já vai vir em percentual. Então aqui eu posso botar o valor já considerando que ele vai ser percentual. E se eu não tiver, significa que ele é em real, né? Então o aqui ele está em real, ok? Então continuando, aqui eu vou cadastrar as tabelas de honorários. Se eu quiser usar uma tabela já pré-existente, eu posso estar utilizando aqui. No nosso caso, eu vou utilizar uma tabela nova. Então, eu vou criar aqui o convênio. Posso clicar aqui na pastinha do lado da tabela de honorários para abrir a tabela de honorários e, consequentemente, eu abro o cadastro dele. Então, cliquei, ele veio minha última tabela criada, né? Que seria a ação comunitária. Posso clicar aqui no menu de novo e aí eu cadastro uma tabela para esse convênio, ok? Então, costumo nomear com o próprio nome do convênio. Basicamente, digo que ele está ativo. Se for um tipo específico, eu posso dizer se é para cirurgia, para procedimento, e o código TUS, né? Se for um caso que exija um código TUS específico. Se não, posso deixar vazio nesses campos de baixo, deixar apenas assim. Gravo, já criou aqui a minha tabela. Então aqui quando eu vier alimentar, eu posso procurar, né? Convênio teste, ele já vai se encontrar aqui. E a mesma coisa na tabela de taxas. Então eu vou cadastrar uma tabela de taxas, ele vem a última criada, eu dou um novo, cadastro aqui o meu convênio teste, dou ativo sim e gravo. E aí ele vai estar trazendo aqui a minha tabela de taxa. Esse erro de violação, porque o código aqui ele já existe, então eu vou atualizar o código apenas. Então atualizei, apenas fui gravando, né, até atualizar o código, ele veio o código número 7. Então, feito isso, eu fecho, clico aqui na minha tabela de taxas, procuro o convênio teste e ele vai estar aqui. A tabela TUS significa, se eu alimentar aqui como TUS, todos os meus itens da minha tabela vai considerar o código TUS. Então, para o recepcionista, ele vai aparecer o nome padrão e na guia, quando lançado, né, no impresso, ele vai aparecer a nomenclatura TUS. Na tabela de taxas, na tabela de serviço, a gente consegue ver essa diferença melhor. Ok? Aqui eu vou mostrar um pouco mais na parte do convênio. Em razão social, a gente pode estar colocando aqui o nome, endereço do convênio que a gente está cadastrando, tá bom? Para particular, é basicamente isso aqui. Eu gravo e o convênio vai estar criado sem nenhuma dificuldade, ok? Meio eletrônico, planos a gente vai ver agora em seguida para o convênio plano de saúde, né? Então vou colocar aqui, né? Cliquei em novo. Plano de saúde, e no plano de saúde a gente vai estar cadastrando, né? Sempre legal botar o plano de saúde e vincular a empresa, mas aqui só tem uma, não teria problema deixar vazio. Mais de uma a gente coloca a empresa para saber que esse plano de saúde pertence a essa empresa. Já no plano de saúde a gente exige a ANS, né? Por quê? Porque o código da ANS é obrigatório na hora do faturamento XML. Qual é o código do credenciado também é obrigatório. Então eu vou digitar aqui, né? Alguns casos é o próprio CNPJ da empresa. O tipo, eu tenho alguns outros tipos, né? Como cooperativa, como convênio, como particular, cortesia e gratuidade. Nesse caso a gente vai criar aqui um convênio, um tipo convênio. Mesma coisa, dias de revisão, lista, qual é a lista do meu estoque, qual porte CBAPM se eu for utilizar, horário especial, tabela de honorários, também eu vou criar aqui uma nova tabela de honorários, clique em novo, coloco o plano de saúde, digo que está ativo, minha tabela de taxas, a mesma coisa, clique em novo, coloco o plano de saúde, gravo, digo que está ativo, né? Gravo, aqui eu venho, então plano de saúde, e aqui eu vou colocar plano de saúde também. A tabela posso colocar como TUS, preencho aqui a razão social do meu plano, qual é o endereço, ok? O número não é obrigatório, mas é bem legal ter esses dados alimentados, futuramente precisar tirar alguma dúvida. Aqui esse consulta código para o convênio, normalmente a gente precisa para, em caso do preço, consulta no convênio, né? O tipo lá no cadastro eu vou falar um pouco mais. Mas aqui, se o código, se for um valor fixo, a gente pode estar colocando aqui
e deixando já padrão, né? Às vezes ele pega o mesmo código de consulta para emergência, mas aí a gente, emergência, não lembro o código agora, né? Mas a gente pode estar colocando aqui o código diferente para emergência e o valor que se dá à emergência. Meio eletrônico. No meio eletrônico, a gente precisa preencher algumas coisas para o faturamento do XML. Então, eu tenho aqui a sequência e remessa, que a gente pode colocar como 1, mas se algum convênio exigir uma sequência ou uma remessa maior, a gente pode estar personalizando isso aqui para um número maior, tá bom? Layout, a gente pode falar aqui qual é o layout, normalmente vai ser TIS ou Horizon, né? Alguns convênios utilizam ainda o Horizon, então são os mais utilizados, TIS e Horizon. Aqui ele vai contar a quantidade de guias, aqui código de material, medicamento, material especial. Ele aqui vai ser, na nossa tabela, a gente vai criar os códigos para ele, né? E vincular aqui para o totalizador. Aqui, se for algum convênio, é muito utilizado no caso do Bradesco para pegar o código de especialidade. Então, se o Bradesco você tem um código de credenciado diferente, a gente pode estar utilizando aqui o Saúde Bradesco para estar diferenciando esse código de credenciado por especialidade. Para mais dúvidas, entre em contato com o suporte. Então, indo para os pontos mais importantes, negociação Brasince, negociação Simpro, negociação dos restritos. Então, se você tem uma negociação diferente aqui para cada um desses, você pode estar colocando aqui mais 5%, restrito mais 15%. Então, a gente pode estar colocando aqui. Esse diretório aqui é uma pasta onde você quer que caia o XML, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, em uma pasta do seu computador e buscando qual é o caminho dela. Então, por exemplo, aqui eu busquei o caminho da Mad News. Eu posso estar pegando esse caminho aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí ele vai estar salvando, vou botar uma barrinha aqui no final, né, para ele cair dentro da pasta. E ele vai estar salvando todo o meu diretório aqui dentro. Então, toda vez que eu gerar um XML, ele vai cair dentro dessa pasta na minha máquina. Ok? Se for um servidor, você pode estar colocando aqui o IP do servidor, o nome do servidor e o caminho onde você quer que ele salve. Plano de contas a receber. Quando a gente cria um convênio, é sempre legal criar o plano de contas a receber dele, né? Normalmente é uma subclasse de receita cadastrada no nome do convênio. Então aqui a gente vai procurar ele. Como não tenho nenhuma cadastrada, eu não vou encontrar, né, o plano de saúde, mas é legal falar com o financeiro para cadastrar esse plano de contas, do contas a receber desse convênio. Então, toda vez que eu fechar a fatura dele, ele já vai vir vinculado a esse plano de contas. Ok? Aqui eu posso limitar a quantidade de números da matrícula. Então, se eu falar aqui que a matrícula dele tem 10, ele vai ler se a matrícula tem 10 dígitos. Se tiver 10 dígitos, ele vai passar. Se não tiver 10 dígitos, ele vai sinalizar que está errado. Ok? Então, aqui eu tenho um esquema do convênio. Nesse esquema aqui eu consigo dizer, aqui a gente tem a versão mais nova, né? Temos os esquemas aqui, normalmente vem contrato, qual esquema você deve faturar. Então, posso colocar aqui na versão mais nova do esquema. Aqui temos algumas parametrizações que não vou entrar aqui muito, mas aqui algumas observações, como se você deseja que o grau de cirurgia, o grau de participação do médico apareça no SADT, né? No XML você pode estar marcando também. São alguns parâmetros que vai estar facilitando o faturamento. Ok? Aqui temos os planos, onde você pode estar descrevendo quais são os planos, né? Plano 1, plano 2. E ele vai estar aparecendo lá na lista, na ficha do paciente, para ser selecionado qual é o plano do paciente. Já em observações, você pode estar colocando as observações aqui para agenda. E ele vai estar aparecendo lá quando o marcador, né? Quando o atendente ele for procurar alguma observação desse convênio para ver se atende, se não atende a especialidade, ele pode estar lá clicando na agenda com o botão direito e buscando as observações desse convênio. Ok? Aqui tem algumas outras observações que pode ser utilizado também.
campo de restrições. Se você quer que todas as guias exijam senha, você pode dar uma data de início, né? Então eu quero aqui que 1º de julho, todas as guias eu quero que venham com senha. Eu quero que exija o número da guia da operadora, então posso também colocar aqui a data de início de exigência da guia da operadora. Quantos dias vence a senha para já vir preenchido automático, né? Então posso colocar aqui a quantidade de dias. Ok? Calendário, eu posso aqui dizer qual é o dia fixo do mês que eu faço o atendimento, que eu faço o envio da fatura. Então o calendário é todo dia fixo, todo dia 5 ele abre o envio da agenda. Então tem até o dia 5 para poder enviar as faturas. Dias após envio, né? Quantos dias eu tenho para faturar, né? Qual é o dia do vencimento do recurso. Então aqui eu posso estar preenchendo esses campos para facilitar um pouco na hora lá na frente do faturamento. Já no web service, alguns convênios a gente consegue configurar um web service, né? Pegar autorização pelo próprio sistema, principalmente Bradesco, União Médica, a gente está bem integrado a eles, e a gente consegue, né? Principalmente da Horizon, Cassi, MedService. Então a gente tem como parametrizar essa comunicação com o site deles. Ok? Feito isso, a gente vai gravar e vai estar já tudo certinho aqui o nosso cadastro, ok? Então, até a próxima. A gente vai falar um pouco mais sobre as tabelas no próximo tutorial.